Aleluias. Alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. Aleluias. Quantos estão alegres nesta noite? Quantos vieram honrar ao Senhor com celebração e júbilo? Aleluias. Sabemos que o Brasil está passando por um grande avivamento. Amém, igreja? Mas também sabemos que todo avivamento ele não dura por muito tempo. Sabemos que os seus efeitos são eternos. E todo avivamento ele é ligado com um tipo de aceleramento. Então, para que você receba o avivamento do Senhor neste ano, você precisa acelerar. Há um tipo de aceleramento na sua vida que vai impulsionar você a receber o avivamento. Se nós ligarmos o avivamento que o Brasil está passando, e com o tempo da aceleração que a nossa igreja está passando, meus irmãos, nós só não vamos correr. Obrigado. Nós vamos voar na presença do Senhor. Mas tudo depende de nós querermos receber o avivamento, esse aceleramento do Senhor. E nesta noite eu quero falar de algo muito importante, que é família. O tema desta noite é restituição acelerada. Tudo em nossa vida, tudo que fazemos, se nós ganhamos ou perdemos, a nossa família ganha e perde. Se você ganhar algo na sua vida, só você não ganhou, mas toda a sua família vai ganhar com isso. Mas se você perder, a sua família também perde, porque nós nos tornamos uma única carne. Aleluias. Há 8 meses atrás, eu fui desligado do meu emprego. Ou seja, a minha família perdeu. Não só eu, mas a minha família se abateu com a notícia. E é assim em nossa vida. E muitas famílias, quando perde, não tem conseguido controlar e administrar a situação. E vemos muitas famílias sendo abaladas, muitas famílias sendo destruídas, porque eles não conseguem avançar na presença do Senhor quando eles estão lá embaixo. Muitas vezes estamos lá em cima, a família está contemplando a glória do Senhor, aí não sabemos administrar também, esbanjamos da glória do Senhor na terra, que quando vem um momento de escassez, a gente perece. Aleluias. E Deus me deu esse tema no domingo à noite, e eu não soube entender o que Ele estava preparando, mas eu sabia que Deus estava falando comigo, porque restituição é devolver algo que foi perdido, o significado. E amanhã eu vou completar 10 anos de casamento. Olha que bênção do Senhor, 1 década se passou. Gente, vocês não me conheceram no passado, acho que alguns aqui, Daniel me conheceu, alguns aqui me conheceram. Eu não era fácil, gente. Eu era uma pessoa muito difícil, descrente. Era uma pessoa que a minha família brigava muito. E eu não queria isso para a minha vida. Eu falei, eu não quero casar porque eu não quero viver isso. É melhor ficar solteiro, sozinho, que não tem briga, não tem intriga, não tem discussão. E eu durmo todo dia à noite tranquilo. Então eu separava meu pai e minha mãe muitas vezes dessas brigas. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele mudou a minha visão. E permitiu, a Karina orou muito para que isso acontecesse. Ela foi namorar o rapaz mais difícil, acho que, da cidade. Mas tudo era obra de Deus em nossas vidas. E hoje Deus, Ele fechou esse tema da mensagem comigo, quando Ele falou restituição. Há 8 meses eu desempregado, saí dessa firma, e a mesma firma nessa manhã de hoje ligou para mim, tive uma reunião com o encarregado, e já estamos acelerando a minha volta para aquele lugar. Deus é Deus de restituição, meus irmãos. Ou seja, eu e minha família superamos a perda, e agora nos alegramos com aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Pois o Senhor, Ele abre portas quando não esperamos, meus irmãos.
Há muitos dias eu venho orando e buscando por uma porta aberta, procurava serviços, currículos, e Deus, Ele permaneceu calado, mas eu sempre orando e aguardando, e não murmurei. A minha família passou por essa dificuldade e superamos. Então, meu irmão e minha irmã, nesta noite, o Senhor Ele quer encorajar você e eu a suportar as dificuldades. Talvez você, meu pastor disse, talvez 2019 tenha sido um ano muito bom e 2020 você não começou, acelerado, como o tema diz. Mas o Senhor Ele vai acelerar a sua vida. Deus Ele vai mudar a sua história. Você tem que aprender a andar nos caminhos dEle, aprender a viver com a perda, para que você venha ganhar um dia. Aleluias, glória a Deus. Quero que vocês abram comigo em 1 Samuel, capítulo 30. Deus é fantástico, meus irmãos. Ele é maravilhoso. Amém? Aí no versículo 1 diz: 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido a Neguebe e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade, não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais e foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com as suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz, até não aguentar mais. As 2 esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. E então disse ao sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Aimeleque, o trouxe. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás deles, certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. Aleluias. Quero que você feche os seus olhos neste momento. Se conecte com a presença do Senhor nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos reunidos, meu Pai, nesta quarta-feira, meu Pai, da aceleração, meu Pai. Sabemos que temos liberdade, Senhor, para Te adorar, Senhor, aqui, meu Pai, neste lugar, Senhor. Meu Deus e meu Pai, sabemos que a Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor, está nos envolvendo nesta noite, Senhor. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração, tudo aquilo, Senhor, que precisamos ouvir, Senhor. E que essa semente, meu Pai, ela venha cair numa boa terra, Senhor, para que possamos dar frutos, meu Pai. E que esses frutos permaneçam, meu Pai. Que pessoas e famílias que entraram aqui nesta noite, meu Pai, destruídas, meu Pai, com amarguras no coração, meu Pai, famílias tristes, Senhor, venham sair daqui curadas, transformadas, libertas, meu Pai, de toda a opressão do inimigo, Senhor. Porque aqui neste lugar, Senhor, clamamos, meu Pai, o avivamento, meu Pai, na igreja Manancial, Senhor. Clamamos também a cultura do reino de Deus aqui neste lugar, Senhor. Não aceitamos, Senhor, nenhuma investida de Satanás contra as nossas vidas, Senhor. Assim como a Tua palavra nos diz
nesta noite, Senhor. Venha ser o nosso escudo e nosso broquel, Senhor. Nos livra, Senhor, de todo mal, de todo laço, Senhor, e de todo impedimento, Senhor. Que o Senhor cresça neste lugar, Senhor, e que nós nos tornamos pequenos, Senhor, para que a tua glória, a tua luz, Senhor, invada o nosso coração, a nossa vida e nos mude por completo, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Quantos podem repetir comigo assim? Atitudes corretas me fazem avançar, e atitudes erradas paralisam o tempo de Deus. Aleluias. Vamos aprender hoje sobre atitudes que irão fazer você e eu avançarmos com a nossa família, com o nosso lar e tudo aquilo que cerca as nossas vidas. Alguém aqui sabe qual foi o maior ministério que Deus estabeleceu na terra? O maior ministério se chama família. Deus preparou você e eu para sermos sacerdotes e cuidarmos da nossa família. Se nós não conseguirmos cuidar da nossa família, não conseguimos cuidar de mais ninguém. Talvez você lidera algum pessoal no seu trabalho, mas se você não vai bem com a tua família, você está fora do projeto de Deus. Talvez você tenha dado tanto mais atenção ao teu trabalho do que a tua família. Você está fora do propósito de Deus. Deus não está contigo lá no seu trabalho porque você não tem cuidado da tua família. A tua família é o alvo principal da nossa vida. Todos nós temos defeitos, temos qualidades também. Mas só que muitas vezes olhamos os defeitos e esquecemos as qualidades do nosso cônjuge, do nosso filho. A tua família está nos seus cuidados. Não é o pastor, não é a pastora, não são os obreiros, nem os levitas que vão cuidar da sua família. Nós estamos aqui passando a direção para que você caminhe com a tua família e conquiste o ano da aceleração na sua vida. A gente só somos intercessores do reino para a tua vida, mas você é o sacerdote principal da tua família. É através de você que as bênçãos vão chegar. É através de vocês que Deus vai abrir o céu e derramar as bênçãos. Saiba enfrentar as dificuldades, meus irmãos. Porque o que Deus tem para a tua vida é maior do que qualquer dificuldade que o inimigo tem lançado contra vocês. Talvez você está passando por esse momento, mas é só um momento. Esse momento ele vai acabar. Você vai vencer. Mas você tem que confiar no Senhor. Aleluias. Falamos aqui de um homem chamado Davi. Todos nós conhecemos Davi, a sua história. Davi, filho de Jessé, e com muitos irmãos, Davi cuidava de ovelhas. Davi, na sua família, ele era menosprezado. O próprio pai Jessé tinha vergonha do seu próprio filho. Imagine Davi sendo jovem e recebendo essas coisas na vida dele. Sabemos nós que a juventude, quando ela é ofendida, ela carrega aquilo com ela. Você pega um jovem de 14 a 16 anos, você lança uma palavra contrária para ela, se sentir mal. Mas nós, quando já estamos mais avançados um pouco, vamos dizer assim, se vier uma palavra contrária, a gente rebate fácil. Mas o jovem, ele guarda aquilo para ele. Fala para uma menina que ela está gorda e feia para vocês verem. Ela fala, misericórdia, preciso emagrecer, preciso ir para a academia. É desse jeito. Que o cabelo está ruim, que o batom não ornou. O jovem, ele guarda as coisas que são faladas. E naquela época,
a maior autoridade de Israel ia na casa de Jessé, chamado Samuel. Uma autoridade constituída pelo Senhor, nosso Deus. Ele era o homem mais principal da terra de Israel. Era o mais conhecido daquele povo. Ia visitar Jessé para fazer uma unção de rei. E Jessé avisa todos os seus filhos. E Davi fica na malhada, cuidando das ovelhas. Quantos de nós já fomos rejeitados nessa vida? Quantos de nós, muitas pessoas não deram nada para nós. Mas olha para você hoje. Se você está aqui porque você superou a tua juventude, você superou as dificuldades e quis confiar no Senhor. E quando ele foi ungir um dos seus primeiros filhos, Eliabe, era capitão do exército de Saul. Samuel olhou e falou: opa, vai ser esse, um homem vistoso, um homem forte, alto, bonito. E o Senhor Deus falou com Samuel: não se atente para a aparência, e eu olho o coração. Como está o seu coração nesta noite, meus irmãos? Até que ponto você vai lutar pela tua família? Aleluia, o seu coração tem que estar preparado, fortificado no Senhor. Você tem que viver os princípios de Deus. Davi, ele vivia os princípios de Deus. Eu acho que quando ele ia cuidar das ovelhas, ele até cantava para as ovelhas, hinos e louvores, pregava para as ovelhas, se preparando para o pastorado que Deus ia fazer na vida dele. E nós temos que nos preparar de qual maneira? Quando você tem orado pela tua família, quando você tem clamado: ah, mas pastor Garcia, minha família está bem, a gente está com a finança estável, nós estamos aí, todo mundo tem saúde. Meus irmãos, o que está bom você tem que cuidar para não cair. A tua oração tem que ser todos os dias, porque o inimigo, ele trabalha todos os dias para destruir a nossa família. Todos os dias ele investe. Quarta-feira o pastor Rubens me convidou para ministrar essa quarta. Eu falei assim: Senhor, tem que começar a vigiar. Porque quando Deus nos entrega a autoridade, o inimigo, ele quer roubar a tua autoridade. Deus, ele me impôs a autoridade sobre a família, sobre ministrar sobre família, sobre cuidar da família. Eu falei: durante essa semana, esses 7 dias, o inimigo, ele vai atacar a minha vida. Irmãos, eu entrei em jejum e oração. E pedi: Senhor, me dá visão, Senhor, para mim não perecer. E em sonhos, Deus começou a me dar visão. Esses dias eu sonhei que a Karina tinha entrado em contenda, porque ela opinou algo, eu não havia gostado da opinião dela. Eu chamei ela: Karina, vamos orar. O inimigo vai começar a investir nas nossas vidas, mas vai cair por terra em nome de Jesus. Temos que orar, meus irmãos. O que está bom vai ficar melhor. E o que está ruim vai ficar melhor também. Deus, ele tem a provisão certa para a tua vida. E Davi, a palavra do Senhor nos diz que quando ele ungiu, quando ele consultou o último filho de Jessé, e não era, ele falou: não tem mais, Jessé? Tem mais algum filho seu aí? Ele falou: tem um que está lá na malhada cuidando das ovelhas, tragam ele aqui. Davi vinha chegando, imagine só ele deparar com a autoridade do Senhor. Ali podia passar muitas coisas na mente de Davi. Ele falou assim: nossa, o profeta Samuel está aqui, o meu pai nem me avisou. Podia ter um bloqueio no coração de Davi. Mas Davi, ele não carregava isso com ele, porque a palavra do Senhor nos diz que Davi era segundo o coração de Deus. Deus, ele quer que sejamos como Davi, segundo o seu coração, um coração perdoador, um coração que não guarda mágoas. Quando Davi se aproximou, Deus confirmou com o profeta: é esse.
E a palavra nos diz que no meio de seus irmãos, ele derramou azeite e ungiu Davi como rei. O que essa unção significou na vida de Davi? Na verdade, unção significa um prenúncio daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Deus está anunciando que vai acontecer. Naquele momento, Davi ele não recebeu vestes da realeza. Ele não recebeu dinheiro, um cavalo bonito para ele andar e cavalgar. No outro dia, Davi foi cuidar das ovelhas. Talvez você tenha recebido uma profecia do Senhor e não se cumpriu na sua vida, mas nesta noite o Senhor manda te dizer, meus irmãos, espera no Senhor que as profecias vão se cumprir, é no tempo dele. O seu coração tem que estar preparado. Esse dia eu estava conversando com a Gabi, ela falou assim: Garcia, você lembra? Nós éramos de outra denominação, quando um pastor falou que você ia ser anunciador do evangelho. Eu falei: o que você pensou naquele momento? Eu falei assim: na verdade eu olhei para dentro de mim e falei: mas logo eu vou ministrar a palavra do Senhor? E eu não estava acreditando nem em mim, gente. Há muitos anos atrás, demorou, passaram-se anos, Deus foi me preparando para hoje eu poder estar aqui. Se Deus se Deus falou com você que você vai ser, meus irmãos. Prepare seu coração, porque o óleo do Senhor está sendo derramado sobre a tua vida. Deus está relembrando aquilo que Ele falou com você há um tempo atrás. Vai acontecer, em nome de Jesus. E Davi ali, sendo ungido naquele momento ali, Samuel precisou guardar essa notícia, porque senão Saul iria fazer coisas terríveis. E o Espírito de Deus se apoderou de Davi. O Espírito de Deus está se apoderando de nossas vidas. E um espírito contrário se apoderou da vida de Saul. Naquele momento, Saul já não tinha mais paz. Naquele momento, Saul começou a ficar irritado. Ele queria falar com o Senhor, mas o Senhor havia rejeitado Saul. Imagine, meus irmãos, sermos rejeitados pelo Senhor, nosso Deus. Saul, ele desobedeceu às ordens do Senhor e Deus o rejeitou. E Davi, ele precisava ouvir música para acalmar o coração. Alguém que tocasse algum instrumento que acalmasse o espírito de Saul. Aí um de seus servos estava lá e disse que conhecia alguém que era vistoso, que era bonito, conhecia bem a palavra, que era segundo o coração de Deus, obediente. Olha as características que Davi tinha. Olha o currículo. Quanto maior o seu currículo com Deus, mais rápido será o aceleramento do Senhor na sua vida, na sua família. E além disso, Davi, ele tinha habilidades e dons. Davi, ele sabia tocar, aleluias, o instrumento. E Davi se aproxima do rei para tocar a harpa, para acalmar ele. Meus irmãos e minhas irmãs, as suas habilidades também vão fazer você avançar, acelerar o tempo de Deus na sua vida. Muitos de nós temos muitos dons, pastor Daniel, habilidades, e vivemos escondendo as nossas habilidades, os nossos dons. Meus irmãos, se você estiver usando seus dons para si próprio, você está no caminho errado. Mas se você usar os seus talentos, suas habilidades, para glorificar o nome do Senhor, você vai avançar. Tudo que você fizer, você dá glória e honra ao Senhor, você vai avançar. Aleluias. E então, houve uma época que o povo estava recuando durante uma guerra contra os filisteus. Tempo difícil. Aquele tempo, eu acho que não era a época do aceleramento, porque o povo estava recuando.
O Espírito de Deus havia se retirado de Saul e Saul ficou covarde, ficou com medo. Aleluias. Quantos lembram uma vez, o pastor ele falou que para nós avançarmos somos que nem uma flecha. A gente puxa para trás e avança. Às vezes temos que dar alguns passos para trás para avançarmos. Pare e pensa. Deus havia preparado uma flecha naquela guerra. O arco era o povo de Israel, quando estava recuando. E Davi chega e vê aquele povo perecendo. Ele vê um povo se acovardando. Um povo que não estava no caminho de Deus naquele momento. E o coração dele se enche da presença de Deus e diz: eu vou contra eles. Davi era a flecha para ser usada naquele momento. Talvez você tenha recebido críticas, talvez você tenha desanimado em meio à família, mas meus irmãos e minhas irmãs, você é a flecha que o Senhor quer usar nesta noite. Entra no arco do Senhor, porque o Senhor vai te lançar e você vai avançar para a honra e glória dEle. A todo momento, o Senhor quer usar as nossas vidas. O Senhor quer nos levar diante da nossa família para restaurar, mas muitas vezes o orgulho não tem deixado a gente avançar. Aleluias. Dessa maneira, o povo de Israel avança, porque Deus usa uma flecha chamada Davi. Você é a flecha que Deus vai usar para vencer o gigante que está na sua família, para vencer as batalhas a que Ele tem te colocado. Aleluias. Mas quando Davi ele vence a guerra, a palavra do Senhor nos fala que Saul ele começa a ficar com inveja de Davi. Mas porque Davi tinha criado um laço com Jonatas, Saul ele não faz nada por enquanto com Davi. Mas houve uma época que Davi precisou se refugiar da terra de Israel, porque Saul queria matá-lo. Imaginem só, meus irmãos e minhas irmãs, quando o povo cantava, Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. O coração de Saul se enfurece, porque o orgulho dele de perder o trono já estava maior do que a vontade de obedecer à voz do Senhor. Muitas vezes o nosso orgulho nos impede de receber o aceleramento do Senhor na nossa vida, na nossa família. Quantos aqui já teve briga de casal, ou com o filho, ou com a filha? Você fala assim: eu não vou pedir desculpa, porque fulano estava errado. Meu irmão, se você quebrar essa barreira chamada orgulho, vocês vão ver o que Deus vai fazer na sua família. Aleluias. Às vezes eu briguei com a Karine e ficava aquele biquinho virado um para o outro. Era coisa de 15 minutos, ela pedia perdão, está tudo resolvido. Ou ela vinha e conversava comigo. Os irmãos, nosso coração ele tem que ser humilde diante do Senhor, diante das pessoas. As pessoas têm que ver o que você é, aqui e lá fora. Elas têm que te seguir pelo teu coração. Aleluia, pelos teus atos. Glória a Deus. E a palavra fala que Davi ele se refugia em Ziclag, a terra dos filisteus. Imagine só, Davi ele estava refugiado numa terra de inimigos. Houve um exílio político naquele lugar. Imagine se Davi consultou ao Senhor, se lá ele ia ficar. Aleluias. E Davi já estava 1 ano e 4 meses em Ziclag, 12 anos fugindo do seu sogro Saul. E aquele povo amalequita, o rei Aquis,
Ele ia atacar o povo de Israel. E Davi estava no meio. Cuidado com as alianças que você cria nessa terra, meus irmãos. Porque a tua família é quem paga o preço. É como eu disse. Quando você ganha, a tua família ganha. Se você perde, tua família perde. Quando você for fazer algo, você tem que pensar na tua família. Você fala assim, eu vou contar uma mentira. Quem vai pagar é a tua família. Eu vou passar um trote numa pessoa. Quem paga é a tua família. Deus é Deus de princípios, meus irmãos. Ou você está dentro, ou você não está. E ali Davi, ele levantou um exército de 600 homens. Um exército forte. E eles estavam com o rei Aquis para atacar o povo de Israel. Mas olham bem, todos os soldados estavam com Davi. Ziclag estava desprotegida. Quantas vezes você sai de sua casa e deixa sua casa desprotegida? Quantas vezes você não tem orado e deixado a sua casa desprotegida nas mãos do inimigo? Sabe o que significa amalequita, meus irmãos? Frutos da carne. Se nós não matarmos a carne, os amalequitas vão nos destruir, a carne vai nos destruir. Sabem por que Saul pereceu? Porque Deus rejeitou Saul. Deus deu uma ordem a Saul: mate todos os amalequitas, homens, mulheres, filhos de cola, animais, todo mundo. Saul, ele matou todos, menos os melhores animais, os mais gordos, e o rei Agag. Ele levou o rei Agag para a terra dele, ou seja, ele estava levando o fruto da carne para dentro da casa de Israel. Aleluias. E Deus, ele fala com Samuel dizendo que rejeitou Saul. Imagine Samuel como ficou indignado. Ele orou a noite toda, mas Deus disse que não havia mais jeito. No outro dia, Samuel cortou em pedaços o rei Agag. Meus irmãos, a carne tem que morrer. Na nossa família, nós temos que vencer a carne, para que o Espírito Santo vivifique dentro de nós, para que nós possamos dar à nossa família aquilo que o Senhor quer que nós entregamos, o alimento. Aleluias. Quantos de nós temos sentado à mesa com os nossos filhos, com as nossas famílias, e anunciado o Evangelho de Deus? Eu estava vendo um testemunho do Tiago Brunet. O Tiago Brunet falou assim que ele chegou no filho dele e disse assim: filho, qual foi a última história que você lembra que o papai contou para você? Aí ele falou assim: papai, eu lembro do Batman. Ele falou: não, filho, não é essa história. Ah, pai, mas Jesus é mais forte do que os super-heróis, né? O Tiago Brunet caiu. Ele reagiu vendo que a sua família, ele por mais sábio que seja na palavra, ele não estava cuidando dos seus, da sua casa, da sua família. Não adianta nada eu vir aqui ministrar a vocês, deixar a minha casa desprotegida e a minha família, porque os amalequitas vão entrar e destruir a nossa casa, a nossa família. Aleluias. E a palavra continua nos dizendo que eles entraram, incendiaram aquele lugar, queimaram tudo, não mataram ninguém, mas levaram todos foram como escravos, levados pelos amalequitas.
E a história também nos diz que Aquis chama Davi para essa guerra contra o povo. E Davi, meus irmãos, ele teve 2 oportunidades para matar Saul. Mas a autoridade constituída por Deus, nós não podemos destruir. Só Deus pode destruir a autoridade que Ele constituiu. Então não tente destruir Babilônia. Aleluia. Se preserve como Daniel se preservou, porque Babilônia ela vai cair. Você vai se preservar no Deus vivo. Não come dos manjares que te oferecem. Porque Deus, Ele quer preservar você para o dia da batalha, na sua casa, na sua família. Aleluias. Teve a oportunidade, mas ele sabia que ele não podia fazer. Ele ia contra o próprio povo dele. E um dos príncipes dos filisteus disse: Aquis, mas ele não pode ir conosco. Porque ele pode se virar contra nós quando ele vê o povo dele perder e tentar nos destruir. Deus, ele vai usar até o ímpio para abençoar as nossas vidas, para fazer a gente acelerar o ano de 2020, meus irmãos. Se nós não reagirmos na nossa fé, Deus vai usar para abrir a tua visão e a minha visão, para nós avançarmos. E aqui eles falam assim: quando clarear o dia, você pega os seus homens, seus 600 homens, e volta para Ziclag. Então Davi, ele voltando para Ziclag, ele começa a ver uma fumaça no ar. Onde há fumaça, há fogo, meus irmãos. Incendiaram aquele lugar. A palavra do Senhor nos diz que eles chegaram lá e não viram suas famílias. Uma terra incendiada. E eles choraram até perder o fôlego. Muitas casas aqui têm sido incendiadas, meus irmãos. Por isso que eu perguntei até que ponto você e eu estamos dispostos a lutar pela nossa família. Meus irmãos, Deus constituiu a família. Saiba você que só Ele pode separar você da sua família. E essa não é a vontade dEle. Aleluias. Teve uma época na minha vida, pouco tempo de casado, eu quase cheguei à separação com a minha esposa. Eu já tinha declarado para minha família que eu já não queria mais ficar junto com ela. Isso aqui eu nunca contei para ninguém, meus irmãos. Deus pediu para mim dizer. Eu já tinha anunciado o fim. Eu já não queria mais lutar. Aquilo que eu tinha destravado no mundo espiritual voltou a travar na minha vida há muitos anos atrás. Eu já não queria mais. Aleluias. Mas Deus, Ele enviou um homem para me reanimar, para me mostrar o lado bom da história, que vale a pena lutar. Meus irmãos, isso foi 2012. Eu sentei com a minha esposa na mesa e falei assim: ó, o meu defeito é esse, o meu problema é esse. Ela disse: o meu é esse. Eu falei: então vamos aceitar o defeito um do outro, vamos ver as qualidades, vamos enfrentar essa situação. Tive um casamento blindado naquele momento. 23 de novembro de 2012, veio a notícia que eu ia ser pai. Aleluia. Família constituída. Uma filha ao caminho. Eu ia ser pai. Talvez alguns aqui não conhecem a minha história. Eu fui dado como morto 2 vezes na minha vida. Hoje eu não poderia estar debaixo da terra, o meu corpo e a minha alma vagando por aí, porque eu não conhecia a palavra, né? Sabe onde é? No céu acho que eu não ia estar, não. Mas eu aceitei os princípios do Senhor na minha vida. Deus constituiu a minha família. Me deu filhos, me deu casa para morar. Meus irmãos, não tem nada mais gratificante. Quando a luta vem na minha vida, eu olho lá atrás.
o quanto eu remei para chegar até aqui. E não vou dar a minha família na mão de Satanás. Eu vou lutar, eu vou perseverar por ela. Aleluia. Meus irmãos, não pare de lutar. Aleluias. Davi, tirado da batalha, voltando, vendo aquela situação, começaram a chorar. Davi chorou, que a sua alma se angustiou pela perda da família. E fora isso, aquele povo queria matar Davi, porque foi acusado de toda aquela ruína ter acontecido, porque ele fez a aliança, ele refugiou, ele levou aquele povo. É assim que acontece em nossa vida, meus irmãos. Quando a coisa está feia, está complicada, as pessoas querem nos acusar. Querem dizer que nós somos errados. Cuidado de quem você toma conselho. Vai buscar conselho de uma família, busca uma pessoa que está no altar. Uma pessoa que está caminhando com o Senhor. Talvez você vai pegar conselhos como eu peguei com a minha família, que não estava no altar. As ideias são outras, meus irmãos. Porque um pai e uma mãe pensam no filho. Então eles acham que o melhor é fazer o que é errado. Mas você tem que consultar o Senhor. Davi, ele angustiado, chorando, depois de todo aquilo acontecido, ele chama um sacerdote e pede para ele: traz o colete sacerdotal. Ele enrolou no seu pescoço o colete sacerdotal significa autoridade, sacerdote na sua vida, meus irmãos. Você tem autoridade lá na sua casa, lá na sua família. Quando o problema vier, dobra o seu joelho. Você não tem o colete, pega a sua Bíblia. Vai armado, vai preparado, meus irmãos. Ele consultou o Senhor dizendo: Senhor, eu devo perseguir esses invasores? Irei eu alcançá-los? O Senhor, na mesma hora, no mesmo momento, não foi no outro dia, foi naquela mesma hora. Certamente, Davi, você vai alcançar. Você vai recuperar tudo aquilo que foi levado. Deus quer restituir a tua família, meus irmãos. Quando Deus restituir a tua família, tudo aquilo que o inimigo levou, a tua vida financeira, a tua alegria, a tua paz, vai vir tudo junto, meus irmãos. Porque família está baseada em todos os ministérios da vida. Aleluias. Você que está brigado com tua família, ou tem algum empecilho no meio, que está impedindo você de avançar, eu duvido, meus irmãos, se você dobrar o teu joelho aqui hoje, clamar ao Senhor, Ele vai demorar a te responder. Ele vai te responder na mesma hora. Vai, em tua família, você vai alcançar aquilo que você está buscando para a tua família. Porque Deus, Ele zela da família, do lar. Meus irmãos, se tua família estiver destruída, tudo na vida também vai se acabando. O seu trabalho não é mais o mesmo. Os seus amigos também não vai ser mais o mesmo, porque o semblante nosso cai. Nós estamos brigando com a nossa casa. Clame ao Senhor nessa noite. Aleluia. E Davi pega esses 600 homens e vai em busca da família. Vão em busca da restituição de Deus para a vida deles. Aquilo que foi levado, Deus vai trazer de volta, através da vida de Davi e daqueles 600 homens. A luz de Davi estava apagada naquele momento, mas Deus naquele momento estava trazendo o avivamento para a vida dele. O que nós dissemos aqui no início, o avivamento ele não é duradouro. O tempo que vem você tem que agarrar e acelerar junto com ele. E foi isso que Davi fez. A palavra veio, o avivamento veio, ele recebeu.
Ele avançou em busca da família. Chegando no ribeiro de Bersol, 200 homens estavam cansados para atravessar aquele ribeiro e voltaram para trás. Bersol significa animados. Só os animados poderiam atravessar aquele rio. Meus irmãos, minhas irmãs, eu estou falando com pessoas que estão animadas. Pessoas que, independente da situação, a alegria, a animação vai estar no coração. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vai vir pela manhã, meus irmãos. Há tempo de choro, mas há tempo de você levantar a sua cabeça, buscar o Senhor e rumo à tua família. Aleluia, não fique só chorando, o pastor mesmo disse aqui, só ficar chorando não adianta, meus irmãos. Você pode chorar uma noite, mas você tem que lembrar que o choro também ele é momentâneo, e no outro dia, no amanhecer seguinte, a alegria vai vir, vai te impulsionar a avançar e acelerar o tempo de Deus na sua vida. E no caminho eles encontraram um egípcio. Ele era servo dos amalequitas. Ficou no caminho, estava doente. Cuidado com as pessoas que estão no seu caminho, meus irmãos. Não deixe as pessoas pelo caminho. Dê alimento a elas. Traga a cura do Senhor para a vida dela. Porque um dia ela pode ser cura para a tua vida também. Davi ali, ele cuidou daquele homem. Esse homem já fortificado, Davi disse: você sabe para onde foram esse povo amalequita? Ele disse: sei, posso te levar até lá, mas só poupa é minha vida. E ele levou Davi até o lugar. Imagine, meus irmãos, a vontade que aquele povo estava de pegar aqueles amalequitas e destruir, porque eles tinham levado a sua família como cativeiro. Meus irmãos, é essa vontade que o Senhor quer pôr no seu coração nesta noite. Você tem que ter vontade de pegar o inimigo e destraçalhar ele nesta noite. Aquilo que foi roubado, você tem que pedir, tem que lutar para que Deus restitua na sua vida. Não adianta nós ficarmos de braços cruzados. Talvez chegamos no esconderijo do inimigo e estamos olhando. O povo não vai sair correndo para a gente refugiar junto. Nós temos que lutar, meus irmãos. A família nós temos que lutar e perseverar. Aleluias. E Davi então ele vence a guerra. 400 jovens fugiram em camelos, mas foram todos destruídos. Sua família, suas mulheres, suas filhas, os idosos, as crianças, Deus restituiu tudo. E tudo aquilo que foi roubado, os despojos, Deus abençoou ainda mais. Porque eles pegaram os despojos dele e pegaram dos inimigos. Aleluias. O que Deus vai fazer na sua vida quando você conquistar a tua família está além do que os seus olhos podem ver, meus irmãos. Vai ser tanta bênção que Deus vai derramar na sua vida e na minha vida. Quando nós conquistarmos a nossa família, nós vamos ficar maravilhados. Chegou o tempo de você e eu tirarmos a nossa família do cativeiro. Aleluias. Quantos podem se colocar de pé nessa noite? Glória a Deus. Ministério de louvor. Meu irmão e minha irmã, nesta noite, Deus quer fortalecer a tua fé, a tua força. Deus quer tirar o desânimo e trazer o ânimo para a tua vida. Você vai chegar na sua casa, os seus olhos, Deus está ajustando a tua visão nessa noite. Você vai enxergar diferente. Você não vai mais ver o problema, mas você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, na tua história. Mas você precisa ter fé, meus irmãos. Você precisa confiar no Senhor. Talvez você tenha dado essa brecha que Davi deu
por um tempo deixou a família de lado para servir uma aliança errada. Essa noite Deus está quebrando toda aliança contrária da sua vida. Deus está colocando você no plumo, meus irmãos e minhas irmãs, você e eu, para que o ano do aceleramento da nossa família venha avançar. Esse louvor, eu quero que você cante de todo o seu coração, porque é noite de restituição. Aleluia.